Irmãos, vamos então estudar a palavra do Senhor. A gente segue com o tema da Reforma Protestante e hoje a gente estuda somente a fé, né? O texto base para a gente é Romanos capítulo de número 1, versículo 17, do Senhor. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Deus seja louvado. Vamos então estudar. O primeiro tema que a gente estudou foi somente as Escrituras. E nós vimos que ela é a base de todos os outros solas. Claro, porque os demais solas da Reforma Protestante estão exatamente voltados e analisados, estudados, aplicados e instruídos dentro da palavra do Senhor. Tá? Então hoje a gente medita sobre somente a fé. Essa frase aí, ela sintetiza para a gente todo o nosso estudo. Eu queria que a gente lesse juntos. Vamos lá? O pecador é justificado somente pela fé, com base exclusivamente na justiça de Cristo e não em qualquer mérito humano. Então, como eu disse, essa frase ela resume o nosso estudo e o desenvolvimento do estudo vai ser baseado nela. Em cada momento específico, a gente tem uma palavra que se destaca. Por exemplo, agora, qual é a palavra que está destacando aí para a gente? Pecador. Então, a gente começa, antes de falar na questão da fé, é importante que a gente comece a falar sobre o pecado. Porque é sobre salvação que nós estamos estudando. E não tem como a gente ter uma visão sadia, correta, sobre salvação, sem que tenhamos uma visão também correta sobre o pecado. E a gente vai resumir um pouco aqui sobre essa doutrina, primeiro para mostrar para os queridos irmãos que a origem do pecado na raça humana está lá em Gênesis capítulo de número 3. Os irmãos conhecem muito bem esse texto. A gente não vai fazer a leitura dele, mas ali nós temos a entrada do pecado na raça humana, quando Adão pecou contra o Senhor. Adão e Eva, eles desobedeceram a ordem de Deus, o mandamento do Senhor, a lei de Deus naquele instante. Bem, quando Adão pecou, consequências vieram. Todo pecado tem as suas consequências. Amém? Todo pecado tem as suas consequências. Quais foram as consequências? Dentro do nosso estudo, a gente destaca estas 3 consequências aí. Depravação total, culpa e morte espiritual. Essas foram as consequências do pecado. Bem, vamos falar um pouco sobre cada uma delas, começando sobre a questão da depravação total. Primeira coisa que a gente vê sobre depravação total, o que é que significa isso? Significa dizer, em primeiro lugar, que todas as partes do ser humano foram atingidas pelo pecado. Esse é o primeiro ponto importante. A constituição humana, por completo, foi atingida pelo pecado. De que somos formados? Somos formados de um elemento físico, que é o nosso corpo, e também formados de um elemento espiritual, que é a nossa alma ou espírito. O pecado atingiu estas 2 áreas da vida humana, tanto o físico, a parte física, como também a parte espiritual. Amém? Então, importante isso. Ou seja, os problemas físicos que temos, as nossas debilidades, as nossas doenças, tudo tem a sua origem na entrada do pecado. Tudo, a resposta para tudo isso, a resposta bíblica e teológica, para toda a dor física que a gente sente, está lá em Gênesis 3. Ok? Teologicamente falando, essa é a questão. E também, todas as questões que a gente tem em relação à parte espiritual, ao nosso elemento espiritual, a origem de tudo isso está lá em Gênesis 3 também. A segunda coisa que a gente vê é que não há no ser humano
bem espiritual algum com relação a Deus, somente perversão. Ou seja, qualquer coisa que a gente faça, qualquer ato de bondade que a gente faça, em relação a Deus, isso não se constitui em um bem espiritual. A gente consegue fazer atos de bondade em relação ao próximo? Sim. E isso é levado em conta? Sim. Mas qualquer ato de bondade nosso não vai, de maneira nenhuma, ser levado em consideração diante de Deus para nos trazer salvação. Nós somos incapazes, então, de realizar algum bem espiritual. E aí um texto importante para a gente está em Romanos capítulo 3, eu quero ler com vocês, do versículo 9 até o 18. Romanos 3, do 9 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. E aí, diz o versículo 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando a gente lê um texto desse, a gente pode imaginar assim, puxa, essas pessoas aqui realmente são pessoas ruins, né? Eram pessoas ruins. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Seus pés são velozes para derramar sangue, diz o versículo 15. Nos seus caminhos, versículo 16, há destruição e miséria. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Versículo 12, parte B, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A gente vai lendo esses textos e a gente pode dizer assim, essa turma aqui não era boa não. Como é que pode existir alguém assim? Só que olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, somos nós melhores que os outros? Não, de forma nenhuma. Pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E a partir daí, o versículo 10, ele diz, como está escrito. E aí vai mostrar a inclinação natural do ser humano, que é pecar. Aqui é a ideia da depravação total. Depravação total, dentro da teologia, não significa que todo ser humano vive, usando a linguagem de hoje, uma vida depravada, uma vida pervertida. Essa não é a ideia da depravação total. Tem muita gente que vive uma vida boa. Pai de família, mãe, alguém que do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja, da igreja para casa, de casa para o trabalho. E assim a vida inteira. Então, quando a gente olha alguém assim, a gente diz assim, puxa, vejo que fulano é uma pessoa depravada. Mas é exatamente nesse termo nosso hoje. A ideia da depravação total é que não existe, como já foi lido aqui, nenhum bem no homem, nenhum bem que seja tido por Deus como algo que o justifica diante do Senhor. E aqui o texto está dizendo o quê? Tanto judeu como grego. Então Paulo está se incluindo aqui. Paulo era judeu. E ele diz, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, nós os judeus temos alguma vantagem em relação aos gentios? Nós os judeus, na linguagem do apóstolo Paulo, nós os judeus que recebemos a lei,
que somos descendentes dos profetas, dos homens que Deus usou na antiguidade para falar, que temos a lei de Deus, que obedecemos à lei. Temos nós alguma vantagem em relação aos judeus que não vivem, que não amam ao Senhor? Paulo diz, não. E aí ele diz assim, pois já temos demonstrado que todos. Paulo demonstrou isso quando, pastor? Basta a gente ler os capítulos 1 e 2 de Romanos. Principalmente dentro do capítulo 2 de Romanos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a depravação espiritual do gentio, a depravação espiritual do judeu e a depravação espiritual especificamente do judeu que ensina ao judeu, que ensinava a própria lei. Então Paulo diz lá, todos nós estamos debaixo de uma mesma situação. Essa é a realidade do pecado. E por causa disso, algo também relacionado à depravação total, vem a questão da incapacidade total. Essa incapacidade total está alinhada, junta com a ideia da depravação total. O que é que nós entendemos sobre a incapacidade total? Olha o que diz aí pra gente. O pecador não regenerado não tem capacidade de fazer alguma coisa que tenha a aprovação de Deus e consiga satisfazer a lei de Deus. Dá pra gente imaginar isso? O homem não salvo não tem a capacidade de fazer alguma coisa que obtenha a aprovação de Deus e consiga satisfazer a lei do Senhor. Isso é consequência do pecado. Uma outra questão é que o pecador não tem a capacidade de mudar a sua inclinação natural. Essa é a ideia. Qual é a inclinação natural do pecador? Pecar. Aqui, morre por baixo, morre rápido, qualquer tentativa de falar sobre livre-arbítrio. Sabe por quê? Se o homem tem livre-arbítrio, decida ele então não pecar. Ele não é capaz? Então decida, a partir de hoje eu não peco mais. Até quando ele vai conseguir isso? Até quando essa decisão livre que ele tem de não querer mais pecar, ele vai fazer valer? Não dá conta. Então a ideia aqui é que a inclinação natural do pecador é pecar. O homem é contaminado pelo meio em que ele vive. Frase linda, bonita, abraça a sociologia, mas isso não tem sentido, irmãos. A inclinação do homem é natural ao pecado, a viver uma vida de pecado. Isso significa que, por si só, o homem não tem a capacidade de deixar de amar o pecado e amar a Deus. Eu vou escolher a partir de agora, eu não quero mais amar o pecado. E a partir de agora eu só vou amar a Deus. O homem natural, ou seja, o homem não regenerado, não salvo, não tem essa capacidade. Por que ele não tem? Por causa do pecado. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo 44. Percebe a questão da incapacidade? Olha o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode, ninguém consegue, ninguém é capaz de ir a Cristo sem que o Pai que enviou a Cristo não levar essa pessoa até Jesus. Outro texto, também do Evangelho de João, é capítulo 8, versículo 34. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, o homem que comete pecado é escravo do pecado. E quem não comete pecado? Quem não comete pecado? Somente Jesus não cometeu pecado. Amém? Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Outro texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Bem, o homem natural, a ideia aí é o homem não salvo, o homem não regenerado.
ele não aceita as coisas de Deus. Ele não consegue discerni-las, ele não consegue entendê-las, porque essas coisas só se discernem espiritualmente, e o homem natural não tem essa capacidade de fazer esse tipo de discernimento. Irmãos, aqui não está falando de maneira nenhuma em incapacidade mental, incapacidade de raciocinar, de aprender, de descobrir as coisas. Quem não é salvo tem plena capacidade de estudar a Bíblia e ficar sabendo tudo sobre a Bíblia. De estudar bastante, de aprender bastante, mas ter o discernimento de redenção, de salvação, de vida eterna, de Cristo como aquele que é realmente o Senhor da vida, somente por ação do Espírito Santo. Por que o homem não consegue? Por causa do pecado. Amém? Então, rapidinho essa questão da incapacidade do homem, para a gente seguir nas consequências. Uma outra questão é a ideia da culpa. Irmãos, quando Adão pecou, ele se tornou culpado. Vejam que lá em Gênesis, houve a tentativa de transferir a culpa, não foi? Adão não tentou transferir, apontando para o outro, a mulher que tu me deste. Eva também não tentou transferir, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, a culpa se faz presente. Né? É até fato interessante que quando a gente tenta transferir a nossa própria culpa, já é uma grande evidência de que o pecado está na gente. Ou seja, de que a gente cometeu alguma coisa errada. Para que eu vou tentar transferir para o outro alguma coisa que eu não tenho? Então, se eu tenho, e aquilo não é bom, eu não quero, eu tento transferir para o outro. Não fui eu, foi fulano. O pecado trouxe culpa. Só que a culpa, ela é entendida, ela precisa ser vista dentro de dois sentidos. Ó. Quem é culpado se torna réu. E antes, onde é que está a ideia da culpa? A culpa está sempre relacionada com a quebra de uma lei. A partir do momento em que se quebra a lei, estabelece-se a culpa. E a pessoa se torna réu daquilo ali que quebrou. Qual é a lei que a gente tem lá em Gênesis que Adão quebrou? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. De toda árvore que está no jardim, pode comer livremente do fruto. Mas desse aqui em específico, você não pode. Ou seja, uma lei se estabelece. Ou é estabelecida pelo próprio Senhor. Né? A partir daí, Adão estava, como livre-arbítrio que ele tinha, na capacidade de escolher entre tomar essa decisão de pecar ou não. O fato é que Adão pecou. Quando ele pecou, uma culpa está estabelecida. E como eu disse, a teologia vai falar de culpa nesses dois sentidos. Réu convicto e réu penal. Qual é a ideia de réu convicto, irmãos? Qual é a ideia de réu penal? Réu convicto faz parte do transgressor. É uma culpa que jamais será tirada dele. Isso aqui é um ponto importante para depois a gente puxar a ideia da justificação pela fé. Réu convicto é uma culpa que está nesse transgressor, que está no pecador, e que jamais será tirada dele. Diferente do réu penal. A culpa no réu penal, essa culpa pode ser removida. Ela pode ser transferida biblicamente, teologicamente, ela pode ser transferida de uma pessoa para outra. A culpa, no sentido do réu convicto, não pode ser transferida. Mas a culpa, no sentido de réu penal, pode ser transferida. A culpa, no sentido aqui de réu penal, a pessoa merece a punição legal do pecado praticado. E aí deixa eu dar um exemplo agora, trazendo para o contexto nosso. Imagina que alguém comete um delito. Vamos escolher um delito. Um roubo. É um delito. Essa pessoa então vai a julgamento.
ela é réu convicto, porque ela realmente roubou. Ok? É a ideia de réu convicto. A partir do momento em que ela vai a julgamento, ela é condenada a pagar por aquele delito que ela cometeu. Uma vez que ela paga por aquele delito, judicialmente, a culpa dela é removida. Ou seja, juridicamente, ela não precisará mais pagar por aquele delito que ela cometeu. Por quê? Porque ela já pagou. É claro que a sociedade sempre vai ficar julgando essa pessoa. Ela vai ter dificuldades enormes, por exemplo, de conseguir um emprego, porque não, fulano cometeu um furto. Ó. Não, mas ele já pagou, não, mas não importa, né? Aí sempre fica aquela dúvida, será que eu contrato ou não, né? Assim? Mas juridicamente, essa pessoa pagou, ela está livre. Ela não vai mais, por exemplo, ter que pagar novamente, ou ir para a cadeia novamente por aquele delito que ela cometeu. Essa é a ideia de réu penal. Mas a ideia de réu convicto é que jamais essa culpa vai ser removida. Ou seja, sempre ficará na história de vida dessa pessoa que ela roubou. Não tem como tirar isso dela. Não tem como anular essa realidade. Desfazer esse fato. Aquela pessoa cometeu aquele delito. Todavia, uma vez que ela passou por todos os processos jurídicos, ela foi condenada e pagou pela pena, ela não é mais réu penal, ela está livre. Deu para a gente pegar bem essa diferença? Então, qual é a culpa que pode ser removida? A culpa penal. Ela pode ser removida, ela pode ser transferida de uma pessoa para outra, ou pode ser assumida por uma pessoa em lugar de outra. Aí a gente começa a lembrar do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque é exatamente essa culpa aqui que Jesus levou. A nossa culpa. Ou seja, o que nós fizemos jamais deixará de ser realidade. Mas os efeitos do que nós fizemos não pesa mais sobre nós, porque quem levou? Jesus. Amém? Mas a gente vai detalhar melhor sobre isso depois. Uma outra consequência é a morte espiritual. É claro que quando fala sobre morte, não é apenas a morte espiritual que é consequência do pecado, mas é também a morte física e a morte eterna. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Esses três tipos de morte são consequências do pecado. Aqui a gente está trabalhando na ideia da morte espiritual. Morte espiritual é separação que existe entre Deus e o homem. O pecado, então, causou isso, afastou, separou o homem de Deus, matou o homem espiritualmente. E eis a razão porque não existe livre-arbítrio. O homem sem Deus está morto espiritualmente. E o que é a ideia de livre-arbítrio? É a capacidade de decidir por Cristo, de aceitar a Jesus como Salvador, de exercer fé para aceitar a Jesus como Salvador. Mas como o homem morto espiritual consegue exercer fé? Ele não tem essa capacidade. Por isso, é mais uma razão que a gente mostra que o livre-arbítrio não tem, não existe. Não existe porque o homem não pode mudar a sua inclinação natural para o pecado, e não existe porque o homem também não pode, por si só, crer em Jesus, sem que haja uma ação divina antes na vida dele. Disse o Senhor Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A gente já leu esse texto. Então é a ideia da morte, morte espiritual.